Olá, nutricionista, eu sou Túlio Faria, o criador do movimento Empreende Nutricionista e do curso Facebook para Nutricionistas. E hoje eu gostaria de dar uma dica bem interessante para vocês, que a gente já fez também nas nossas consultorias, né? Então, nossas consultorias aí com nutricionistas, que é uma maneira de como que você tem uma previsibilidade da sua agenda. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que realçar e sempre salientar, nenhum paciente gosta de esperar. Tá? Então, todo mundo tem seus compromissos diários, todo mundo tem muita coisa para fazer, ninguém gosta de ficar esperando muito tempo para ser atendido. Tá? Então, quando você tem essa previsibilidade, você sabe quanto tempo você vai gastar em cada consulta e como que você vai conduzir essa consulta, você traz mais conforto para o seu paciente. Tá? E isso é muito importante. Tá? É muito desrespeitoso com o paciente quando você demora 1 hora para atendê-lo. Tá? Então, uma espera de 5 minutos porque ele chegou um pouquinho mais cedo é normal, é compreensível. Muito além disso, mostra uma desorganização muito grande. Tá? Então, o cuidado com a agenda é muito importante. Tá? Então, como que a gente faz para começar a definir essa previsibilidade? O primeiro fato, quando a gente quer controlar alguma coisa, é mensurar. Tá? Então, aqui a gente tem uma planilha que eu desenho para vocês, que mostra um exemplo bem simples, que dá para fazer no papel, dá para fazer no Excel e etc. Então o que a gente faz? Qual que é a data da consulta? A data é a hora. Já faltou aqui a hora. Data é a hora. Qual o paciente que você está atendendo? E aí que é o mais importante. Que tipo de consulta é essa? Tá? Então no seu tratamento, que tipo de consulta é essa? É uma anamnese, ou é uma consulta da informação da dieta, ou é uma consulta de acompanhamento. Então, que tipo de consulta é essa que você acabou de fazer? Tá? Depois disso, você vai colocar qual o tempo que você gastou. Então, eu gastei 30 minutos. E quanto mais preciso você for aqui, melhor. Tá? Então, eu gastei 30 minutos, gastei 40 minutos, gastei 50 minutos. Aqui, nesse ponto, você deve provavelmente ter sua agenda mais ou menos balanceada. Então, você fala, eu geralmente gasto meia hora para consulta. Tá? A pergunta que a gente quer responder é: será que realmente meia hora é o tempo certo? Tá? Então, às vezes, você vai fazer uma consulta de anamnese que ela é mais rápida, gasta 15 minutos, por exemplo. Então, para que deixar reservado na sua agenda meia hora se você pode ter uma consulta de 15 minutos para resolver aquele problema? Tá? Para atender aquele paciente, melhor dizendo. Tá? Então, a ideia aqui, provavelmente você deve já reservar na sua agenda blocos fixos de horários. Então aqui você vai colocar o que você fez efetivamente. Então, é uma consulta de anamnese, é uma consulta de informação da dieta, algo nesse sentido. Você vai categorizar as suas consultas, tá? E definir quanto foi o tempo, marcar ali efetivamente qual foi o tempo que você gastou nessa consulta. Tá? 30 minutos, 28 minutos, 27 minutos, por aí vai. Qual que é o exercício que vocês vão fazer aqui? Depois de compilar essa tabela, e depois de uns 15 dias, você vai olhar e vai perceber o seguinte: que a anamnese ela vai gastar numa média um tempo X. A consulta 2 aqui, por exemplo, na média ela vai gastar Y. E qual que é a intenção aqui? Você começar a definir alguns padrões. Então o que você vai usar, que pergunta que você faz, o que você precisa de equipamento, tudo que você precisa para otimizar esses tipos de consulta. Então, por exemplo, se você faz bioimpedância, é muito melhor você colocar todas as bioimpedâncias no mesmo dia. Por quê? Porque você tem que desmontar e montar o aparelho toda hora. Né? Então, é muito melhor de deixar o aparelho montado de uma vez, se você não tiver espaço, e aproveitar esse dia para fazer bioimpedância. Tá? Então, são algumas dicas. Você pode melhorar no equipamento para melhorar diminuir o tempo aqui. Né? Então, quanto mais você diminuir o tempo do atendimento, tá? Diminuir o tempo não quer dizer que você vai perder qualidade. Tá? A ideia aqui é que você consiga atender melhor e atender mais organizado. Tá? Não é atender com pressa. Tá? Então aqui a gente está procurando efetividade, a gente vai ser mais efetivo. Então depois disso, a gente vai ter a média de uma consulta para anamnese, a média de uma consulta para passar a dieta, a média de uma consulta de acompanhamento, a média de uma consulta e por aí vai. Qual que é a vantagem quando você tiver mensurado isso? Você vai conseguir gerar uma outra tabela, que é a seguinte: qual o tratamento que você oferece e qual a sequência de consultas que você precisa. Por exemplo, o meu tratamento de perda de peso, ele começa com uma anamnese, que dura 20 minutos. Então eu sei que a primeira consulta ela gasta 20 minutos. A segunda eu já passo a dieta. A terceira é um acompanhamento, então gasta menos tempo.
Aí depois um outro tratamento, hipertrofia. Aí a primeira consulta, uma anamnese, que é o mesmo tempo, por exemplo. A segunda consulta, uma dieta, que às vezes pode ser com mais tempo ou menos tempo. Ou aqui no caso da hipertrofia, às vezes uma avaliação física. Então pode ser que ela gaste mais tempo. Então o que acontece? Essa tabelinha ela vai ficar com a sua secretária. Quando ela for agendar um horário para um paciente, ela precisa saber, e logicamente você precisa confirmar e manter informado, né? Você precisa manter sua secretária informada de qual tipo ou em qual tipo de consulta ele está. Tá? Se a sua secretária ela tiver um controle disso, ela vai perceber, é a primeira consulta desse paciente, ele está aqui. É a segunda consulta desse paciente, ele está na consulta 2. E por aí vai. Às vezes até conversando, a sua secretária vai saber que tipo de consulta que é. Conversando com o paciente ali, tá joia? Bom, pessoal, e a última dica que eu queria dar para vocês é isso daqui, aliás, mais duas dicas, né? Então, essa tabela aqui é muito importante vocês continuarem fazendo, mesmo quando você já tiver isso aqui pronto. Então, eu já tenho meu tratamento definido com os tempos que eu gasto. Continue fazendo isso, por quê? Para você ir ajustando, porque à medida que você vai mensurando isso, o seu tempo vai diminuindo também. Então, você consegue fazer um tempo melhor aí, tá joia? E a outra dica, existem algumas formas de você encurtar um pouquinho a consulta. Então, por exemplo, às vezes uma consulta de anamnese, o paciente ele se sente com vontade de conversar e tudo mais, mas existem algumas formas de conduzir a consulta que você pode induzir esse paciente a perceber que você tinha planejado para aquela consulta você já fez. Uma das coisas que a gente percebeu assim que funciona bastante é deixar para pesar o paciente bem próximo já do final da consulta. Por quê? O paciente já vai estar em pé, né? Então o que você pode fazer? O paciente ele se pesou e você já começa a conversar com ele com um tom meio que de despedida, né? Então já dá um tapa nas costas, a gente se vê na semana que vem, você está indo muito bem e coisas do gênero. Então você consegue conduzir um pouquinho melhor. Mas melhor do que essa dica? Quando vocês forem fazer essa tabela aqui, percebam também o que funcionou e o que não funcionou. Tá? Essa tabela é importante para isso. Então, por exemplo, nessa consulta aqui de anamnese, eu fiz isso com esse paciente e funcionou. Então, eu deixei para pesar ele no começo e funcionou melhor do que pesar no final. Eu fiz tal coisa no começo e funcionou melhor do que no final. Então, aproveite para anotar tudo que deu certo e tudo que deu errado. E é só assim você vai conseguir ter parâmetro para melhorar ou não o seu tratamento, tá joia? Melhorar aqui o tempo, né, a organização. E com isso a sua agenda vai estar muito bem organizada, seus pacientes não vão ter que esperar mais nada, né, porque se ele chegar no horário certinho, isso aqui não bagunça, tá? Obviamente, você vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura quando o paciente atrasa, etc. Mas isso acontece, tá? Mas isso aqui já vai te dar uma segurança e uma garantia de que um paciente novo, ele pode entrar em tal dia, né? Porque ele tem aquela janelinha de tempo específica para aquele usuário, para aquele paciente, tá? Então, isso é muito importante para você escalar o seu negócio, para você conseguir ter previsibilidade do seu negócio, para você saber quanto que você vai ganhar no outro mês. Porque através disso você sabe em que ponto cada paciente está e qual é a sua capacidade produtiva. Você sabe quantos pacientes você consegue atender, tá? Isso é muito importante, tá joia? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, né? Que essas análises que a gente pode fazer, vocês podem fazer muito mais análises das suas consultas. Deixa aqui embaixo o comentário o que vocês acharam, o que vocês fazem para mensurar essas coisinhas, né? Então, o que deu certo, o que deu errado, quanto tempo que eu gastei, que tipo de consulta que é essa. Comentem com a gente, pode comentar, manda por e-mail também, pode mandar por e-mail que a gente sempre responde, tá? Acompanhe a gente e não perca também o nosso curso Facebook para Nutricionista, que está imperdível, tá? Tem a versão gratuita lá para vocês verem, que já tem informação demais para você começar a conquistar novos pacientes pelo Facebook, tá joia? Bom, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!